Fala pessoal, Dante aqui e hoje eu quero comparar o Z Fold 3 com o Tab S7, um comparativo um pouco aí inusitado, mas eu acho que faz sentido a gente falar sobre a característica de tablet do Z Fold 3, como ele se sai nessa categoria, né? Então, só para dar um breve contexto, o Tab S7, eu já fiz muitos vídeos aqui no canal com ele, quem quiser dar uma olhada, entra aí no canal que tem muito conteúdo. E foi basicamente o aparelho que me fez começar o canal. Eu comprei o Tab S7 e logo comparei ele com o meu Tab S5e, que era meu tablet antigo. Gosto demais do Tab S7, eu edito os vídeos do canal nele, já gravei até vídeo do canal com ele, então, super versátil, para editar foto, jogar, tenho jogado muito usando o Game Pass aqui no Tab S7, então realmente um dispositivo assim que tá comigo o dia inteiro, principalmente essa época de pandemia, ficando em casa, eu fico grudado no Tab S7 pra lá e pra cá. Só que aí eu comprei o Z Fold 3 recentemente, era um aparelho fazia tempo já que eu queria ter um Fold, e aí eu já sabia que o Tab S7 ia perder um pouco do sentido dele na minha vida depois que chegasse o Z Fold 3. Então, por mais que seja um tablet ali maior, né, com algumas competências melhores, não faz sentido pra mim ter dois tablets, por mais que tenha uma diferença de tamanho, né? Então eu tô aí há um pouco mais de um mês usando os dois em conjunto, e eu quero dar aí algumas perspectivas do uso do Z Fold 3 como um tablet e comparar aí com o Tab S7, falar um pouco da minha experiência. Eu acho que vai ser interessante, aí muita gente quer saber se o Z Fold 3 dá um bom tablet, né? Até porque assim, em termos de preço não faz nem sentido comparar, né? O Tab S7 hoje em dia custa, sei lá, 1/3 do que custa um Z Fold 3, então você pode comprar dois Tab S7, você pode comprar um Tab S7 ou um S21 Ultra que você ainda vai estar no lucro, né? Inclusive é uma compra que eu recomendo muito mais do que comprar um Z Fold 3. O Z Fold 3 é para quem quer algo diferente, enfim. Então acho que aqui não é uma comparação assim para você decidir o que você vai fazer da sua vida, mas é mais em termos de curiosidade, como se sai o Z Fold 3 como um tablet. Vamos começar aqui com a parte óbvia, o design dos dois. O Tab S7 tem um design muito bem resolvido, eu acho que ele é bem legal, tem uma tela de 11 polegadas, um LCD, que eu acho que tem uma qualidade bem interessante. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre o Tab S7, quando eu comparei ele com o S5e, que tinha uma tela OLED, muita gente estava criticando a Samsung de ter colocado um LCD no tablet top de linha. Eu mostrei aí no canal que não é bem assim, né? Ele tem um LCD de boa qualidade, é uma tela que até que agrada e dá para confiar nela aí para a maioria das tarefas. Então aqui a gente tem essa tela aí com 11 polegadas, ela tem um aspecto 16:10, então ela é mais esticada, é um tablet que ele é esquisito de usar em pé assim, ele é muito compridão. Então o mais agradável que eu vejo é usar de lado, assim, que eu acho que fica perfeito. E aí a gente tem um corpo bem fino de metal, que a gente tem o sensor de impressão digital no botão igual no Z Fold 3. A gente tem os 4 alto-falantes que são espetaculares, muito bom o som desse tablet. E um corpo bem bacana, bem fininho, interessante. Aqui vai a S Pen, ela fica aqui. Bom, você já conhece o Tab S7, né, gente? Mas então tá aqui. É um tablet lindo, eu acho muito bem resolvido o design dele, tá? Não tem nada de especial, mas é bem legal. E aí a gente tem o Z Fold 3 que muda completamente, né, a perspectiva aqui de um tablet, porque a gente tem uma tela razoável aqui dentro, ela é de 7.6 polegadas e você percebe uma coisa muito diferente nela e que pra mim é uma vantagem, que ela tem um aspecto mais quadrado, né? Então ela é um 4:5, é bem próximo de um 4:3, que é a mesma proporção dos iPads. Então eu acho que isso é legal porque ela não é tão grande quanto a do Tab S7, mas esse formato ajuda bastante na produtividade. Então eu acho que é o que dá sentido para o Z Fold 3 como um tablet. E aí é claro que a gente tem uma tela AMOLED de uma qualidade excelente, que tem, claro, o seu vinco aqui no meio, tem uma câmera embaixo da tela que a gente fala mais pra frente, e que, claro, dobra e cabe no seu bolso. Então essa é a parte mais interessante do Z Fold 3, não tem muito o que falar, é bem interessante. E aí, só para complementar, aqui atrás a gente vai ter vidro, óbvio, né? A gente vai ter uma tela, que é a tela frontal, né? A tela externa, e a parte de trás também é de vidro, as 3 câmeras que são dignas de um smartphone, então melhores do que a do Tab S7, claro. Mas fica um aparelho ali que cabe numa mão só, claro que não é para você usar com uma mão só, mas super fino, né? Mais fino ainda que o Tab S7. E com seus 2 alto-falantes que também não são de se jogar fora, mas claro que não vão chegar na potência do Tab S7. A gente vai testar para ver se tem muita diferença. E aí logo de cara eu queria aproveitar para comparar aqui com vocês a minha tela inicial nos dois, né? Vocês veem que eu tenho uma organização bem parecida nos dois tablets,
mas eu gosto muito de como ficou bonitinho no Z Fold 3, ficou tudo, parece que encaixou perfeito. Aqui no Tab S7, por exemplo, se eu deixo em pé como tá o Z Fold 3, fica um negócio mega estranho, fica muito fininho aqui, né, não sei, eu acho meio esquisito. E aí quando eu deixo de lado, que é onde você vai usar o Tab S7 a maior parte das vezes, se você comparar com o Z Fold 3, aí já fica mais interessante, né? Você tem um pouco mais de espaço aqui. Mas o Z Fold também, olha isso, fica super compacto, super acessível, cabe meus widgets, cabe meus apps. Eu acho que fica uma organização fantástica aqui no Z Fold. E claro que o legal do Z Fold é que você fecha e aqui dentro eu tenho uma outra home screen, né? Aqui fora, na verdade. Então tá aqui uma tela aí com duas páginas, né? Uma organização um pouco diferente, mais voltada para o smartphone. E aí quando eu abro eu tenho minha tela inicial de tablet, então isso eu acho fantástico, né? Você não precisa ir buscar seu tablet, você abre e tá ali seu tablet com seu widget, enfim, que no meu caso é a agenda, super útil, eu acho interessante. Bom, pessoal, e antes da gente começar os comparativos para valer, eu quero dar alguns avisos aqui, então assim, claro que eu sei que o Z Fold 3 é um smartphone que tem várias outras características que tem para falar dele, mas aqui eu quero comparar ele como um tablet mesmo em relação ao Tab S7. Então a gente vai focar nas características de tablet, tá? Mas, claro, tem outros vídeos aí no canal já sobre o Z Fold 3 e vão vir muitos outros, então se inscreva aí. Outros avisos, principalmente sobre o meu wallpaper aqui que vocês estão vendo. O pessoal gosta muito desse wallpaper. Ele é bem discreto, mas tem um visual bonito. Esse wallpaper é meu, então eu deixo ele sempre aí na descrição para baixar. Eu falo isso quase todo vídeo, mas sempre tem gente pedindo o link e tal. Está sempre na descrição, só baixar de graça, tá lá num drive. Vocês também já devem ter reparado a essa altura, as películas foscas. Eu gosto muito de película fosca, já tenho aí um monte de vídeo que eu comento sobre elas. Também sempre deixo na descrição, tá? Então se vocês quiserem um link aí, tem pro Z Fold 3, tem pro Tab S7. Eu só deixo um link, não sou eu que vendo, mas o pessoal pede bastante. Então tá aí na descrição. E por último, eu tenho que anunciar que eu estou vendendo também o Tab S7. Eu vou deixar o anúncio dele aí na descrição, vai com todos os acessórios, tá um preço legal. E espero vender para um inscrito aí, porque é um excelente aparelho, eu estou vendendo com dor no coração. Mas não dá para ficar com os dois, eu tenho que pagar o Z Fold 3 também, então vamos vender aí, mexer aqui os dispositivos do canal. Agora que eu tirei os avisos da frente, vamos falar sobre as telas, que é um ponto que eu acho interessantíssimo da gente falar aqui. Já falei para vocês, aqui a gente tem 11 polegadas, os formatos são diferentes, aqui a gente tem 7.6, uma é mais quadrada, a outra é mais esticada, mas não é bem isso que eu quero falar sobre a tecnologia. Então aqui a gente tem uma AMOLED, aqui a gente tem um LCD, vocês já sabem muito bem as diferenças. E uma coisa que eu percebo muito, a maioria dos tablets não tem um brilho tão forte da tela, porque normalmente as telas maiores são difíceis de fazer ter um brilho tão forte quanto as de smartphone, né? O Z Fold 3, por outro lado, ele tem uma tela ali meio termo no tamanho e isso ajuda bastante no brilho. Então ele tem um brilho aqui na tela interna quase tão forte quanto uma de smartphone. Ele chega aí a passar dos 1000 nits em conteúdos HDR, enfim. No Tab S7 a gente tem uma tela que eu não considero escura, mas é aquilo, você está num dia escuro, você está num dia muito claro, desculpa, precisando ali num ambiente um pouco mais iluminado, você vai ficar com ele no máximo e vai falar, tá bom, tá visível, mas não tá ultra, né, tranquilo, assim como você estaria no Z Fold 3. Então aqui a gente tem uma tela que ela chega em 500 nits, que eu acho bem ok para um tablet. Pra vocês terem uma referência, o iPad Pro novo, com a tela ali de mini LED, que é uma tela absurda, muito legal, ele chega até 1600 nits, se eu não me engano, em conteúdos HDR, que é muito brilhante. Mas o brilho típico dela, né, se ela estivesse aqui do lado do Tab S7, na home screen, é de 600 nits, então não é tanta coisa a mais, né? Então aqui a gente tem uma tela que você percebe ser muito mais brilhante, isso ajuda bastante na percepção, na visualização do conteúdo. E aí, além disso, as duas chegam numa atualização de 120 Hz, então isso não tem o que reclamar. Então aí com o que tem de melhor no mercado atualmente. Tá bom, chega de falar das telas, vamos mostrar um vídeo então e aí a gente conversa um pouco mais. Bom, vamos lá, a gente está com um vídeo aqui 4K HDR, então para mostrar aí o brilho dessas telas, a qualidade da imagem. E eu quis deixar aqui na iluminação normal do estúdio, que é bem clara, para vocês verem que o Tab S7 é perfeitamente visível, tá? Mas vocês vão ver que o Z Fold 3 vai se sair um pouco melhor na questão do brilho. Vou deixar os dois com brilho no máximo, o vídeo está em 4K nos dois, tá? Só para vocês verem aqui, tudo no máximo. Só um detalhe para quem não entendeu a diferença do tamanho das telas,
esse vídeo é um 16:9, um vídeo tradicional que a gente está acostumado a ver na TV, enfim. Quando a gente vê no Tab S7, você vê bordas pretas bem menores, né? Quase do tamanho da tela. Se eu colocar em tela cheia, vocês vão ver. No Z Fold 3 a gente tem bordas maiores, né? O que acaba deixando a imagem um pouquinho menor, justamente por ele ter esse tamanho um pouco quadrado. Pelo bem do vídeo aqui, para ninguém ficar aí com toque, que nem eu tenho, eu vou deixar em tela cheia nos dois, tá? Então vai cortar um pouquinho da imagem. E aí eu vou baixar aqui o brilho do estúdio, dar play, e aí vocês tiram as conclusões quanto à qualidade da imagem nos dois, tá? Agora o estúdio tá bem escuro, os dois com o brilho máximo, vou mostrar aqui para vocês, brilho máximo. E só para falar, a tela dos dois está também na imagem natural, não está no modo de imagem vívido, que acaba deixando as cores um pouco mais saturadas. Enfim, eu prefiro o modo natural. Então tá justo, os dois estão no mesmo esquema, tá? Bora! Olha como os highlights aqui no Z Fold 3 se sobressaem, né? Você tem uma claridade maior porque ele é capaz de atingir um brilho mais alto, né? Fora que a tela AMOLED traz um contraste que é difícil de bater com uma LCD. Mesmo assim, o Tab S7 não tenho o que falar, eu acho que continua tendo uma tela excelente. Tem um brilho legal, tem cores legais. Eu, claro, acho a do Z Fold 3 mais interessante, acho. Talvez esse vídeo não esteja mostrando a diferença tão claramente, né? Mas o que eu percebo é que o Z Fold 3 parece ter uma cor um pouco ainda mais natural. É interessante isso, a calibragem dos dois é bem diferente nesse sentido. Um pouco mais quente, no Tab S7 um pouco mais fria. É interessante ver lado a lado. E é interessante também ver que nesse cenário não tá dando para perceber o Z Fold 3 muito mais brilhante, né? Bom, aqui deu uma carregadinha de leve. Acho que a gente pode... Olha só a diferença no HDR. Você vê mais nas sombras no Z Fold 3. Olha aqui mais um vídeo. Agora com cenas mais escuras. Eu vou até baixar um pouco mais o brilho. Mas vocês veem, o Tab S7 nesse cenário ele tem um bom contraste. É claro que não se compara, ainda mais se você vê de um outro ângulo, com o preto de uma tela OLED. Mas é bem tranquilo, eu acho que não incomoda num cenário normal, assim, de dia a dia. Bom, e só pra gente não ficar só no vídeo, tá aqui uma foto. Eu acho que essa foto é interessante porque tem bastante sombra. E aí você vê o quanto o brilho a mais do Z Fold 3 ajuda, né? Porque a gente tem aqui sombras um pouco mais claras, um pouco mais de informação que a gente consegue ver diretamente, né? Olha só a diferença de contraste, né? Isso é a tela AMOLED que acaba ajudando bastante, sem dúvidas, mas eu nunca criticaria a tela do Tab S7 assim à toa, sem saber do que eu tô falando, porque eu acho que é uma tela que é bem satisfatória. Mas claro, aqui eu acho que dá pra ver bem um pouco mais de brilho que tem o Z Fold 3 aqui, querendo ou não. Outra coisa que eu quero saber de vocês, claro, no Tab S7 a gente não tem isso, no Z Fold 3 a gente tem a câmera aqui embaixo da tela, né? Ela tá bem aqui, não sei se vocês conseguem ver nesse cenário, eu acho que ela se disfarça muito bem. Claro que com a película aqui fica um pouco mais evidente onde ela tá, mas me digam aí se vocês viram, se atrapalhou no vídeo, porque eu acho que é uma solução bem interessante, querendo ou não. Bom, de volta para a luz aqui do estúdio. Agora eu quero fazer um teste que eu estou bem curioso, porque eu quero realmente saber. Eu sei que tem uma diferença, mas nunca botei lado a lado, que é dos alto-falantes. Vamos ver. Os alto-falantes do Tab S7 são muito altos, tem uma qualidade bem interessante. E os do Z Fold 3 são muito bons também, mas eu sei que eles não vão chegar no nível do Tab S7. Até porque o Z Fold 3 tem uma coisa que o Tab S7 não tem, que é resistência à água. Então ele acaba influenciando um pouco nos alto-falantes, porque ele tem ali uma selagem que o Tab S7 não tem, né? Então esse é um ponto interessante da gente falar também. Nesse sentido, o Z Fold 3 é um pouco mais resistente. Bom, eu vou colocar então a mesma música nos dois, volume máximo, vou intercalar na edição para vocês conseguirem ter uma noção melhor da diferença, tá? Então vou deixar aqui, vou ficar quietinho e o microfone vai captar aí os alto-falantes, tá? Então vamos lá. Lembrando, Dolby Atmos tá ligado aí onde tem que estar, então para não ter polêmica. Bora lá.
o teste dos alto-falantes, eu acho que deu pra perceber bem, né? Vou falar minha opinião, mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Assim, é claro que o Tab S7 tem 4 alto-falantes, a gente tem 2 no Z Fold. Mas assim, minha impressão, o Z Fold 3 parece um alto-falante de celular, só que mais alto, assim, é como se fosse um alto-falante de celular super potente, enquanto no Tab S7 a gente tem alto-falante de tablet ainda mais potente, porque aqui a gente tem um grave mais presente, e assim, eu acho que é um som mais equilibrado no geral. Aqui a gente acaba não tendo muitos graves, né, então não perde um pouco do equilíbrio, claro que tem, mas dentro dos padrões de um smartphone, enquanto aqui a gente tem mais espaço no corpo do aparelho para trabalhar com o alto-falante. Fora que dizem que o do Z Fold 3 caiu em relação ao do Z Fold 2, porque no Z Fold 2 a gente não tinha resistência à água, então o alto-falante trabalhava ali livre, conseguia ser ainda melhor. Mas assim, vou falar para vocês que é perfeito, tá? Porque a gente tem aqui o de cima, ele não é como num smartphone comum, que é a saída aqui na frente para você atender o celular, acaba sendo um pouco mais baixo do que o de baixo, e aí fica um som um pouco desequilibrado. Aqui não, aqui os dois são idênticos e alto igual, né? Então eles ficam aqui apontados. Se você estiver segurando o Z Fold 3 dessa forma, você não tampa eles, então fica bem interessante. Mas é claro que aqui o Tab S7 leva melhor, não tem nem o que falar. Bom, então agora vamos falar de desempenho, que eu acho que é um tópico interessante aqui nesse vídeo. O Tab S7, ele tem um desempenho assim que eu acho incrível, até hoje me satisfaz. Realmente ele tem um Snapdragon 865 Plus, que era aí um processador top do ano passado, né? E, sempre achei incrível o desempenho dele. Em relação ao S21, por exemplo, que vem com um processador de uma geração mais nova do que a dele, eu sempre achei o Tab S7 se desenvolvendo melhor, tendo uma performance melhor. Até o último instante, até hoje eu continuo achando isso. E eu edito os vídeos nele, muita gente me pergunta, pô, mas o Tab S7 serve para editar vídeo em 4K? Cara, serve muito. Tem um ótimo desempenho, eu acho que você edita tranquilamente, exporta num tempo muito bom, então funciona super bem. E aí o Z Fold 3 vem com isso, só que um golinho a mais, né? A gente tem o Snapdragon 888, falei um 8 a mais, agora nem sei, tanto 8, mas que é basicamente a evolução desse processador aqui do Tab S7. Então tem tudo para ser melhor. Ele tem um corpo até que grande, então que consegue dissipar o calor de uma forma boa, como o Tab S7 consegue. O Tab S7 é um aparelho que esquenta muito raramente, tem que demandar muito dele, já falei disso aqui no canal. E o Z Fold 3 não é diferente, tá? Ele dissipa muito bem o calor. Aí aqui, é claro, a gente vai ter 12 GB de RAM contra 8 no Tab S7, mas isso nunca foi um problema para mim nele, então sempre funcionou perfeitamente. E aqui na parte de software é interessante, nenhum dos dois está no Android 12 ainda, os dois estão no Android 11, mas em breve o Z Fold 3 deve receber o Android 12 e em seguida deve vir para o Tab S7. Uma coisa interessante de falar é que o Tab S7 está há mais tempo do que o normal, sendo o tablet top de linha da Samsung, porque a Samsung não lançou nenhum esse ano e deve lançar só ano que vem o Tab S8, no começo do ano aí, então o Tab S7 está há bastante tempo, ele foi lançado acho que em setembro de 2020, então ele está há bastante tempo aí na linha da Samsung e eu acho que ele continua sendo um excelente tablet, ainda vale a pena comprar, ainda mais agora que baixaram os preços. Mas antes da gente jogar aí um jogo, e a gente vai ver que o desempenho é muito parecido nos dois, porque os dois vão aguentar tranquilamente aí a maioria dos jogos, quero fazer uns testes mais práticos em relação ao meu dia a dia, ao meu uso. Então eu quero aqui exportar um vídeo aqui, seria um vídeo que eu usaria aqui no canal, por exemplo, um trecho de um vídeo, pra gente ver se tem muita diferença na hora de editar, de exportar o vídeo. E é algo que estressa bastante o processador, então vai ser interessante a gente ver isso. Bom, eu tô aqui com o KineMaster, que é o app que eu uso aí pra editar os vídeos do canal, que eu acho que funciona muito bem nessas telas aqui mobile, né? E então tá aqui o mesmo projeto, tá? Exatamente o mesmo projeto nos dois. Tem aí uns trechos em 4K e é só um pedaço de vídeo mesmo, mas tem 5 minutos, que é um tempo interessante aí, porque vai dar pra gente testar bem essa parte de exportar, ver quanto tempo leva em cada um. É claro que os dois aguentam tranquilamente aqui rodar na timeline, isso aqui não tem nem muito o que mostrar pra vocês, porque é um projeto leve para esses dispositivos, apesar de ser 4K tudo, não é nada demais. Então vamos vir aqui em exportar. Vamos pôr aqui o arquivo mais pesado possível, na verdade eu vou colocar aqui 30 frames, que é o arquivo original, mais 4K. Então é interessante ver isso, né? Aqui no Z Fold 3 ele está me dando a opção de 60 frames,
no Tab S7 ele não dá. Não sei se tem algo a ver com o processamento. Mas então tá aqui, mesmo tamanho, esse vídeo vai dar 3 GB para vocês terem uma noção. Vai ser uma exportação interessante. Vou lá pegar um cronômetro pra gente cronometrar isso aqui. Bom, vamos lá, trouxe o iPhone 12 mini aqui de cronômetro. Eu sempre falo, é interessante quando você tem uma exportação que ela consegue ser abaixo do tempo do vídeo, né? Então a gente tem um vídeo de 5 minutos e provavelmente aqui a gente vai ter abaixo do tempo, tá? Então só vamos ver quanto abaixo em cada um, quem se sai melhor, tá? Vamos lá. 3, 2, 1, soltei, tá valendo. Tab S7 parece que começou antes ali, vamos ver se o Z Fold 3 consegue passar. Até aqui o Z Fold 3 parece estar parelho com o Tab S7, é difícil falar porque o tamanho das telas é diferente, então a barrinha acaba ficando um pouco diferente, né? Mas eu acho que tá bem parecido, talvez o Z Fold 3 esteja um pouco na frente agora. Passando aí de 1 minuto e 20, o Z Fold 3 agora eu acho que agora tá na frente claramente. Parece que já chegou ali mais ou menos na metade, mas o Tab S7 tá logo atrás, então eu acho que não vai ter muita diferença, mas vamos ver se no final a gente ganha aí alguns segundos com esse processador aí um pouco mais potente, né? A gente espera que seja mais potente, mas quando eu fiz esse teste com o S21, ele foi muito estranho, porque eu fiz o teste com o Note 10 Plus, o S21 e o Tab S7. O Note 10 Plus foi mais rápido que o S21 e o Tab S7. E o Tab S7 foi mais rápido que o S21, então foi tudo invertido. Foi esquisito. Então aqui vamos ver. Eu tento defender o Exynos, eu juro que eu gosto do Exynos, mas na prática o que eu vejo é o Snapdragon sendo ainda melhor. Só para vocês saberem, tá? A gente fez o comparativo, esse mesmo teste do S21 com o iPhone 12 mini aqui, tá aí no canal. E pô, esse 21 foi mais rápido que o 12 mini, era uma coisa que eu não esperava. Esse é um tipo de teste que os iPhones dominam e foi uma coisa inesperada ali, a gente fez ali mais de uma vez e acabou dando nisso. Então aqui dá pra dizer que tá dando o esperado, o Z Fold 3 agora tomou uma vantagem boa, eu acho que vai acabar sendo mais rápido. Bom, vamos lá, o Z Fold 3 deu um gás aqui no final e vai terminar, vamos ver em quanto. E aí o Tab S7 vai vir em seguida. 3 minutos, então foi um bom tempo aí foi quase 1 GB por minuto, vamos dizer assim. Tá de bom tamanho. Agora vamos esperar o Tab S7. Bom, então tá aí, o Tab S7 acabou de terminar. Esqueci até de parar aqui, mas quase 1 minuto a mais, 50 segundos, 45 segundos a mais. É uma diferença considerável dentro aí de 3 minutos, né? Então acho que claramente o Z Fold 3 e nenhum dos dois tá quente, tá bem pouquinho, bem tranquilo, quase não estressou nenhum dos aparelhos. Mas interessante ver isso, né? Testa não só o processamento, como o armazenamento, a velocidade do armazenamento. Bom, pessoal, agora eu quero fazer um outro teste aí do desempenho bruto mesmo, para saber na prática, né? Eu quero exportar então 24 fotos editadas no Lightroom. Quero exportar para minha galeria e ver quanto tempo eu vou levar com cada um. Eu não vou cronometrar aqui porque eu acho que é interessante a gente ver quem consegue terminar antes, né? Então vamos lá, começando aqui em 3, 2, 1. Bora ver. Pode parecer um teste besta, né? Mas é que são realmente, essa parte de exportar as imagens, são imagens editadas, ele tem que carregar ali toda a metadata da foto, então dá um certo trabalho. E o Z Fold 3, como vocês podem ver, passou na frente, só que aí o Tab S7 passou de novo, ó, tá? 22 de 24, 19 de 24, o Tab S7 terminou antes. Então vocês veem, isso é muito doido de ver. Não tem muita explicação, né? O Z Fold 3 pode ser mais potente, ter mais memória, mas nem sempre vai ser melhor na prática, né? E terminou com uma boa vantagem, ó. O Z Fold 3 está terminando agora, são as mesmas 24 imagens, tá? Então aí, resultado interessante. Dá pra gente pôr na margem de erro? Dá. Mas é isso, a gente tá num nível dos aparelhos que a diferença não vai ser mais gritante, né? Então é interessante de ver. E aí, por último, eu quero abrir 2 jogos aqui, o Temple Run e o Subway Surfers, porque sempre acabam sendo um indicativo interessante aí do desempenho. Eu acho que é legal da gente ver. Como eu falei, eu não quero jogar nenhum jogo aqui, porque a gente não vai notar quase nenhuma diferença. Teria que fazer um teste aí de FPS, né, para saber exatamente quanto um tá rendendo a mais que o outro. Eu acho que isso não interessa nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo só de gameplay. Até porque recentemente eu tenho jogado só o Game Pass e funciona aí do mesmo jeito, só depende da internet, né? Então tá, eu vou certificar que os dois estão atualizados aqui e aí a gente abre os apps. Bom, vamos lá, jogos atualizados, vamos abrir aqui nos dois e ver no que dá.
3, 2, 1. Vamos lá, muito próximos e... Nossa, ao mesmo tempo, não tem nem o que falar. Deu na mesma. Vamos ver o tempo run, se muda alguma coisa. 3, 2, 1. Ao mesmo tempo aí, vamos ver agora na hora de carregar. Os dois fizeram login, o TB7 tá na frente e foi antes mesmo. Dá pra ver bem a diferença das telas agora? Pelo menos pra mim aqui fez uma boa diferença. Mas vocês viram, né? O TB7 foi antes pra tirar aí a dúvida que, cara, não tem muita diferença. Essa geração aí do Snapdragon 888 melhorou o que já era muito bom, mas eu acho que a real evolução deve vir agora no que vem com os próximos processadores. Assim eu espero, pelo menos que tenha um salto um pouco maior para chegar aí também mais perto da Apple, né? Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre o software, que eu acho que é bem curioso nesse caso, porque a gente tem o TB7 com um software aí claramente voltado para uma experiência de tablet, e o Z Fold 3, que é um cara meio intruso aí, né? Ele é um smartphone, mas tem alguns recursos de tablet, isso é interessante. E como ele veio com um software mais novo, ele trouxe alguns recursos que o Tab S7 não tinha, né? Então, até pouco tempo atrás, o Tab S7, por exemplo, você abria aqui os aplicativos, as configurações, e aí você não tinha essa visão dividida aqui. Isso acabou vindo no Z Fold, a visão dividida até com ele em pé aqui. Isso foi uma coisa que chegou depois no Tab S7, aproveitando muito melhor a tela, né? E aí alguns outros recursos, como o Labs aqui nos recursos avançados, que é novidade aqui no Tab S7, mas que surgiu com o Z Fold 3. Esse era um recurso que a gente já conseguia ter através da Good Lock, enfim, vários aplicativos que tem que instalar por fora, mas são da própria Samsung. E agora a gente veio aqui no Z Fold 3 já de fábrica e no Tab S7 chegou após uma atualização. Então você vê que as configurações são um pouco mais completas no Z Fold 3, mas aqui também veio algumas alternativas interessantes. E esses recursos são bem úteis no Z Fold 3 porque alguns apps não são, a maioria na verdade, não são feitos, né, para ficar mudando assim, principalmente para esse formato diferente dele. Então aqui você consegue deixar alguns apps no painel do modo flex, que é na verdade quando você deixa ele meio dobrado assim, você tem os controles de mídia, por exemplo. Você pode mexer na rotação automática, que aplicativo vira, que aplicativo não vira, isso é bem interessante. Enfim, a forma como você deixa a tela dividida, isso é algo interessante também da gente mostrar. Vamos colocar aqui só como um exemplo, olha como funciona bem no Z Fold, assim como funciona muito bem aqui no Tab S7, né? Então, sei lá, abrindo aqui qualquer coisa, a gente tem bem interessante aí a divisão nos dois, eu acho que funciona super bem. Aqui as configurações são as mesmas. Então aqui, por exemplo, a gente tem o App Motors, que é um aplicativo que eu uso bastante e que ele não geralmente, primeiro que ele não preenchia a tela toda do Z Fold, eu configurei para que ele preenchesse, não ficou ruim, como você pode ver. E ele é um aplicativo que ele não vira automaticamente. E aqui eu ativei, você vê que ele tem que reiniciar o aplicativo, mas ele acaba virando e te dá a opção de usar. Tudo isso eu ativei pelo Galaxy Labs, e é uma função que está nativa agora nos dois. Então eu acho que é um recurso que é muito bem-vindo nesses tablets com Android que sofrem aí com alguns apps, né? Mas funciona super bem. Outra coisa que migrou do Z Fold 3 para o Tab S7 são aqui os painéis Edge, a gente já tinha essa opção, mas aqui inclusive você pode deixar ele como uma dock, e isso é bem útil. Eu não uso porque eu já testei e não achei interessante deixar como dock, mas é legal porque você pode ir trocando entre os apps como se fosse um computador com Windows, ou mesmo no iPadOS você tem a dock fixa, né? E é bem interessante, mas para mim não, sei lá, não é o jeito que eu gosto de usar. O interessante é que você pode pegar aqui, por exemplo, e dividir a tela. Então você abre um aplicativo e aí você consegue jogar o outro aqui. É uma forma mais fácil de dividir a tela. Vamos jogar, sei lá, as configurações aqui do outro lado. E aí você tem um multitarefa aí um pouco mais prático, né? Bom, conforme eu disse, isso aí é uma coisa que veio do Z Fold, mas migrou rapidamente para o Tab S7. A primeira atualização que veio já trouxe esses recursos. Então, os dois em termos de software estão muito parecidos, mas é claro que no Z Fold você tem ali alguns recursos a mais. Você tem o modo Flex, que é uma coisa que o Tab S7 não vai fazer mesmo, né? Então, fica aí essa diferença. E aproveitando que estamos aqui, podemos falar das câmeras brevemente. No Tab S7 a gente tem aqui atrás as duas câmeras, são duas câmeras assim simples, é uma principal e uma ultra wide. No Z Fold 3 a gente tem
a telefoto de 2 vezes, a principal e a ultra-wide. Claro que nem se compara, a qualidade da lente dos sensores é muito boa no Z Fold 3 e no Tab S7 é ok, mas a questão é, o Tab S7 consegue filmar até 4K, então eu já cheguei a fazer vídeo aqui do canal com ele e com essa iluminação controlada ficou ótimo. Para um tablet está excelente, você vai escanear seus documentos com perfeição usando a câmera do Tab S7 e no Z Fold 3 você vai ter ainda mais flexibilidade, é um tamanho que você não vai passar tanta vergonha tirando foto com ele aberto na rua, né? Mas onde eu acho que as coisas ficam interessantes é na câmera frontal. O Z Fold 3, claro, como o smartphone te dá a opção de usar essa câmera aqui, que não é ruim, mas aqui dentro ele tem uma câmera frontal embaixo da tela, que vocês já conhecem bem, e ela não tem a melhor qualidade do mundo, é para chamada de vídeo e olhe lá, porque mesmo para chamada de vídeo ela fica meio esquisita. Mas assim, é ok, dá para usar, é usável. Só que eu acho que assim, por exemplo, você vai usar o seu Z Fold 3 de ladinho, apoiado em alguma coisa, ou mesmo que você vai segurar em pé, a câmera é totalmente descentralizada, né? Então, você não está olhando nunca para ela. O Tab S7 tem uma solução que eu acho fantástica, que é a câmera ser no lugar certo, né? Você vai fazer a chamada de vídeo com a câmera, né, com o tablet nessa posição, então você vai estar olhando quase que no centro ali onde está a câmera, isso é excelente. E claro, a imagem aqui dessa câmera é melhor do que essa aqui embaixo da tela, isso não tem o que falar. Bom, e se ainda tem algum guerreiro nesse vídeo me escutando falar, vamos falar sobre as baterias aqui. Não levem em consideração esses gráficos, porque eu estou tendo um uso bem diferente nos dois, como você pode ver. O Z Fold 3 eu tenho usado muito mais, aí não tem nem o que falar. Mas eu quero falar um pouco da minha experiência, que eu tenho sentido aí nos dois, isso é bem interessante. Então aqui a gente tem a fórmula para dar tudo errado, né? No Z Fold 3 a gente tem uma bateria de 4.400 mAh, uma bateria do smartphone, e nem é das maiores, né? No Tab S7 a gente tem uma de 8.000, é um excelente tamanho, e é uma bateria que tem um desempenho legal. E aqui no Tab S7 a gente tem uma tela menos brilhante, que não consome tanta energia, apesar de ser 120 Hz também. Um processador ali que ele é assim, relativamente econômico, mas no Z Fold 3 também, vai. Então assim, tudo tá meio que contra o Z Fold 3, porque ele tem uma bateria muito menor, quase metade do tamanho. E de fato a bateria do Tab S7 é melhor nesse sentido, mas talvez não seja tão melhor quanto você pensa. Claro, aqui no Z Fold 3 ele é meu smartphone, então eu tô com ele muito mais tempo do meu dia do que com o Tab S7. Então, claro, tem o WhatsApp que gasta uma bateria absurda, o Instagram que eu nunca uso no tablet e que eu uso muito no smartphone, então tudo isso acaba drenando muita bateria, né? São dois apps que vão estar sempre no topo aqui. Mas o que eu faço de uso no tablet mesmo é, cara, Netflix, YouTube, às vezes um joguinho, edição de vídeo aqui, o KineMaster, por exemplo. É que esse aqui não é um gráfico do meu uso real, né? Mas fica aí mais ou menos um exemplo do que eu realmente uso. E aí são usos diferentes, porque eu estou mesclando no mesmo aparelho o smartphone com o tablet. É claro que ele vai sofrer mais, ainda mais tendo uma bateria menor. Então vamos lá, uso real. Comecei o dia com 100% de bateria. Meu uso do Tab S7, que sempre vai ser aliado a um smartphone, porque eu não posso fazer as coisas de smartphone nele. Se eu tiver um dia pesado, edição de vídeo, vendo vídeo o dia inteiro, podcast rolando solto, o Tab S7 vai chegar no fim de um dia pesado como esses, nos 20% de bateria, já vou ter que carregar para o dia seguinte. O que para um tablet é assim, razoável, poderia ser melhor, mas realmente é um uso pesado, o tablet tem um bom processamento, vai gastar. Mas é bastante, eu exigi bastante. Mas é isso, se ele tivesse o WhatsApp e Instagram, ele não ia durar metade do dia, né? Porque é aquilo. Então, para um tablet é ok. Agora, se tiver um uso mais moderado, mais leve, vai durar um dia e meio, vai durar até 2 nesse uso aí tranquilamente. O Z Fold 3, vamos lá. Essa é uma parte interessante. Obviamente, eu não passei nenhum dia com o Z Fold aberto o dia inteiro, né? Usando ele aberto assim. Você comprou o aparelho para poder usar fechado também. Então, é difícil dizer uma estimativa real da bateria dele como um tablet, com a tela externa. Só que o que eu posso dizer para vocês, claro que com a tela externa ele vai gastar mais, porque você provavelmente já abriu para fazer algo que exige um pouco mais, então, é claro, ele gasta mais. O que eu percebo em dias que eu uso ele muito como tablet, então talvez assim, igual o dia de hoje, um tempão aí de YouTube, porque eu fiquei com ele lá abertão rodando YouTube, Netflix também assisti um episódio. Em dias assim, que eu vou estar usando mais a tela interna, a tela maior, a bateria dele vai durar, sei lá, até umas 4 horas da tarde eu vou chegar nesse horário com mais ou menos uns 40% de bateria, mais ou menos isso. O que não é ruim, porque eu estou exigindo bastante.
esse horário eu já boto para carregar porque eu não quero ficar esperando acabar a bateria para botar para carregar. Então já dou aquela carga, chego no final do dia tranquilo, eu deixo carregar até, sei lá, uns 70% e aí eu termino o dia com bateria sobrando, aí não tem problema nenhum. Então é uma bateria bem ok, me surpreendeu até por causa do tamanho dela, né? Ela tem tudo contra ela e faz uma atividade ok. Agora, se eu usar ele mais como smartphone, quando que eu uso ele mais como smartphone? Quando você tem um dia normal, por exemplo, final de semana, você vai acordar relativamente cedo, não muito, né, pelo amor de Deus, e aí você vai tomar café, sair de casa, vai fazer alguma coisa, e não vai ficar usando ele com a tela aberta ali na rua, não precisa. Então vai usar uma câmera, vai usar, sei lá, 4G, né, que é bem importante. Só que isso usa bem menos bateria, porque você vai estar usando mais a tela externa. Nesses casos você consegue um dia inteiro, você vai chegar, sei lá, 9 horas da noite em casa, ali com seus 40%, 30% de bateria, que eu acho bem justo, assim, bem ok. Claro que varia do uso da pessoa, não estou falando que a bateria dele é melhor do que a do Tab S7, não é. Como tablet, o Tab S7 vai ter uma bateria melhor, mas dá para equilibrar, dá para usar ele como tablet sem sofrer muito. E um ponto interessante é que ele vai carregar sem fio, coisa que o Tab S7, mesmo que se pudesse, onde que você ia colocar um trambolho desse, né? Então aqui eu vou lá, coloco do lado da minha cama, durmo, posso carregar meu relógio, Galaxy Watch 4 aí, não mostrei pra vocês ainda, mas vai ter vídeo. E os dois têm carregamento rápido, mas o Z Fold 3, até por ter uma bateria menor, vai carregar mais rápido, então isso é interessante também. Bom, então tá, vamos pra conclusão. Qual que é o melhor tablet aqui? Direto pra conclusão, e claro que é o Tab S7. Não tem o que falar, como tablet dedicado a ser um tablet, o Tab S7 sempre vai ser melhor por 1/3 do preço. E ele é feito para ser um tablet, é óbvio. Só que o que acontece? Eu gostaria de ter o Tab S7 ali comigo toda a parte do tempo, mas eu não consigo colocar ele no meu bolso, levar para a rua, nem gostaria, né? Porque é sempre um risco. O Z Fold 3 te dá essa possibilidade. O Z Fold 3 te deixa dobrar o seu tablet no meio e dormir. Você não precisa se preocupar, puta, depois eu vou ter que colocar meu tablet na mesa, deitar na cama, sei lá, um exemplo, né? Você tá com ele na sua mão o tempo inteiro. Eu desço pra academia, eu abro o meu celular e eu assisto qualquer coisa que eu quiser na esteira, por exemplo, sem ter que ficar levando o tablet pra lá e pra cá comigo. Só que não tem o que dizer, é claro que o Tab S7 é um tablet melhor, né? Não tem o que falar. O Z Fold 3 faz um ótimo papel, ele se desdobra literalmente como um tablet, só que não vai ser a mesma experiência. Não espere que você vai ter um tablet que é pau para toda a obra com o Z Fold 3. Ele é muito mais um quebra-galho de tablet do que um tablet real como o Tab S7. Então, se hoje você precisa de um tablet no seu dia a dia, você tem que olhar para isso aqui, não é para cá que você tem que olhar. Agora, se você tem um uso para algo assim na sua vida, e claro, tem o dinheiro, tem a disposição, sabe no que está se metendo, vai te fazer muito feliz, porque tem me feito muito feliz. Tem algumas situações que eu sei que são melhores no Tab S7, mas que eu consigo fazer aqui do mesmo jeito, e é questão de se adaptar, sabe? Então, o que eu acho legal do Z Fold 3? Muito fino, dobra no meio, obviamente, isso é incrível, não me canso de achar legal. E assim, você está com um aparelho que pesa 270 gramas, 270 gramas. O Tab S7 sozinho, e você não vai usar ele sozinho, já vou explicar por quê, pesa 500, então quase o dobro do Z Fold 3. E é óbvio, né, pessoal, aqui a gente está falando de uma tela que tem um vinco, que é uma tela que ela tem componentes plásticos, então ela é mais frágil, mais suscetível a riscos, enquanto no Tab S7 dá para você meter ele lá numa bolsa sem medo, e numa bolsa não, numa mochila sem medo, principalmente se você tiver uma capinha, porque você está falando de um vidro aqui. Claro que se deixar cair no chão não vai ser legal, mas aqui também não vai. Mas eu digo para vocês que a primeira semana que eu usei o Fold 3 eu tava bem preocupado assim com a tela, eu tinha bastante cuidado. Agora eu já não tô mais muito preocupado. Uma coisa que eu faço muito com o Tab S7, eu tenho uma capinha que mantém ele em pé, então eu deixava ele lá, abertão assim, em cima da mesa, quando eu lembrava eu ia lá e pegava. No começo eu não tava fazendo isso com o Z Fold 3 porque eu tinha medo de acontecer qualquer coisa no meio tempo e quebrar a tela, né? Agora não, já me pego fazendo isso, não recomendo, mas já aconteceu, entendeu? Já tô despreocupado, seja o que Deus quiser, tem seguro, e é isso aí. Então, não é tão ruim assim, e a sensação da tela não é de plástico, tá? Ela é bem firminha, tá interessante, assim, eu acho que o aparelho não passa essa sensação de fragilidade tão grande e a tela é tão boa de usar quanto, ainda mais com as qualidades que ela tem. Então isso que é fantástico, o meu tablet favorito continua sendo o Tab S7, claro, mas eu não posso levar ele para onde eu quiser comigo, eu não posso abrir ele do meu bolso, e aí o Z Fold 3 ganha muitos pontos, e ainda tem um visual muito bonito, né? Eu acho o Z Fold 3 muito interessante, essa borda super fininha que ele tem,
tudo isso contribui muito, deixa ele com cara de futurista demais, né? Então isso são fatores que eu acho interessantes, mas o Tab S7 é um lindo tablet. Bom, e aí, só para concluir, tem a parte dos acessórios. O que eu quis dizer que você não vai carregar o Tab S7 sozinho, você vai ter que pelo menos ter a S Pen aqui atrás para ficar em fácil acesso aí para você. E uma coisa que eu acho inseparável do meu Tab S7, só saiu de trás dele para gravar o vídeo, que é a capa, a parte de trás da capa teclado, né, que veio com ele, eu comprei na pré-venda, porque isso aqui adiciona uma funcionalidade absurda pro tablet. Essa é uma das melhores capas de qualquer dispositivo que eu já tive, ponto final. Ele tem aqui, é muito bom, essa dobradiça tá excelente, tá como nova até hoje, usando todos os dias. Ela é muito firme e ela para, o barulhinho, ó, ela para onde você quiser. E isso ajuda muito no uso do tablet. Então, fico assistindo vídeo, desenhando, cara, qualquer coisa, você consegue usar essa dobradiça. Ao mesmo tempo que ela protege e te dá um lugar para a S Pen ficar guardada. É fantástico, eu acho muito bem feito isso aqui. E ela usa um material que ele não se desgasta, é impressionante. Então isso aqui é algo que definitivamente contribui aí para o meu uso. Claro, existe a parte do teclado que eu não usei quase nenhuma vez, que ela vai aqui embaixo, aí você fica com o teclado, você pode apoiar. Funciona quase como um Surface da Microsoft. E isso me faz lembrar de uma coisa interessante que eu não falei para vocês e que faz bastante diferença nesse comparativo. O Tab S7 você pode usar o modo DeX direto aqui dele, e para isso que você tem o teclado. No Z Fold 3 ainda não tem essa opção, eu tenho fé que eles liberem com algum update. Porque, claro, você tem o modo DeX, você pode plugar na TV, no monitor e usar, mas ter ele aqui, por mais que você não use, vai ser bom saber que tá lá, sabe? Se um dia você precisar, você pluga um mouse e pode usar uma interface de desktop, assim, no seu smartphone e no seu tablet. Então isso é uma coisa bem interessante do Tab S7. Eu usava muito no começo aqui, mas depois eu acabei me acostumando a usar no modo tablet e desisti desse modo desktop, não usei mais a capa teclado. Mas é excelente, isso aqui é bom saber que tem para quando precisar, entendeu? E aí, pra gente finalizar o vídeo, eu só vou mostrar qual foi minha solução pro Z Fold 3 virar um tablet da forma como eu tô acostumado com o Tab S7. Então a gente tem a S Pen dele, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Vou até comparar aqui mais de perto. A experiência das duas é muito parecida, tá? Do Z Fold é um pouco menor e a ponta dela, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, vou tentar focar pra vocês. A ponta dela é um pouco mais, ela é um material mais macio, né? E ela não tem as capacidades Bluetooth que a do Tab S7 tem, mas eu não usava, eu deixava desativado no Tab S7, então para mim não faz diferença. Agora a questão é, você não tem onde armazenar essa S Pen como você tem no Tab S7, então consequentemente, por mais que eu quisesse, eu acabo não usando tanto ela quanto eu usava aqui. O que é uma pena, mas eu sei que não tinha onde pôr, sabe? Eu não fico nem bravo com a Samsung, só fico pensando que não tem jeito mesmo. Tem algumas capinhas, mas não acho que fica legal. Mas o importante é que funciona e tem uma latência muito boa. Se eu não me engano, são 2 milissegundos, se esse é o termo correto. É mais rápido ainda do que do Tab S7. É mais rápido até que do Note 20 Ultra. Então tá aqui do Tab S7, ó. O uso é muito parecido, tá? As duas têm uma boa rejeição de palma. O que eu acho mais surpreendente do Z Fold 3 é que aqui no meio não tem nada. Ele usa software para ignorar essa passagem aqui e fazer uma previsão de onde a caneta passou. Porque ele tem 2 digitalizadores, porque isso é uma coisa que não pode ser dobrada no meio, né? Então ele tem 2 partes separadas e usa o software para entender onde a caneta passou. É claro que dependendo do seu desenho, se você passa devagar aqui, a dobra vai afetar o que você está fazendo. Mas a questão de se adaptar depende da sua característica artística, isso não vai te influenciar. Para fazer anotações e tal, eu não tive problemas aqui, tá? Mas tem gente que tem. Se você for mais lento aqui, ó, vai dar uma quebradinha na sua linha. Isso é meio chato, né? Mas eu acho que funciona. É um bom aparelho para fazer anotações, fazer ali uma coisa ou outra de desenho, de arte. No Tab S7, bom, já falei aqui, mas vou falar mais uma vez. Eu acho excelente essa tela aqui, ainda mais com a película fosca, a S Pen que eu coloquei a ponta mais durinha. Ele é uma delícia de escrever, ainda mais do que o do Tab S7. Essa caneta aqui, ela pega um pouco mais na tela, ela tem um atrito um pouco maior, isso eu não me acostumei ainda. Enquanto aqui não, ela só desliza, é uma delícia, é o barulhinho, ó, de papel. Então aqui é muito bom. Só que eu acho a tela, por exemplo, para escrever assim em pé, por exemplo, eu acho muito estreito. E de lado,
também não fica perfeito, então eu não achei um jeito ideal, mas para desenhar e tudo mais é fantástico. Mas voltando para o assunto do vídeo, né, eu não tenho onde colocar esse pen no Z Fold 3, é uma pena, não tem uma solução assim que eu acho que fica interessante para mim, mas eu consigo colocar a parte mais importante, que para mim é a capa. Essa é uma capa da Spigen, já mostrei, já fiz um vídeo mostrando ela, vou deixar um link na descrição se tiver alguém interessado. Ela tem também a parte frontal, mas não vou colocar agora, até porque tem uns adesivos aqui, ela não é tão simples assim, mas coloquei, vai, pronto, já encaixou aqui, depois eu coloco direito. Mas só para mostrar para vocês, essa capinha me encantou porque ela tem um kickstand aqui, igual o do Tab S7, dadas as proporções, né? Então ele funciona de forma parecida, ele também fica em mais de uma posição, mas ele não tem a mesma qualidade, né? Um pedacinho de plástico não tem a mesma qualidade desse aqui, que eu acho fantástico, assim, é quase perfeito para mim. Mas já deu a funcionalidade que para mim um tablet tem que ter, pô. Eu tenho que conseguir ver um vídeo com o tablet parado no lugar sem ter que ficar apoiando nas coisas, né? Isso é o mínimo para mim. Jogar um jogo, enfim, ele tem que ficar em pé sozinho. Então essa capinha me deu algo que eu precisava muito, e isso foi bem interessante. O uso, assim, feliz da vida, foi a melhor compra que eu fiz, apesar de ter sido bem caro. Então tornou, ou querendo ou não, o Z Fold 3 um tablet completo aí para o meu uso diário. Bom, então é isso, espero que eu tenha tirado as dúvidas, esclarecido aí. Claro, já falei qual que é o melhor tablet aqui, não precisamos entrar nesse assunto de novo, mas o Z Fold 3 é fantástico, assim, no que ele se propõe, eu acho que é uma ideia muito legal, eu fico encantado, assim, todos os dias, até agora eu tô curtindo bastante. E o Tab S7, tô me despedindo aí com bastante dor no coração, porque eu acho que é o melhor, assim, eletrônico que eu já tive, sabe? Claro que tem defeitos, não tô falando que é impecável, nada do tipo, mas no geral minha experiência com ele, o quanto eu usei nesses últimos tempos foi fantástico. Então, são mudanças, né? A gente tem que mudar, experimentar coisas novas, e é isso que eu tô fazendo. Mas me digam a opinião de vocês, quero muito saber. E se você já cogitou trocar seu tablet aí, ou talvez partir direto para um Z Fold ou algo do tipo. Então é isso, pessoal. Valeu e tchau!